Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 376ª noite. Sherazade prosseguiu na hora acordada com sua irmã Dinazar da história de Ali Babá da seguinte maneira. Meu bom amo, disse Morgiana, respondendo Ali Babá, Deus vos conserve a vós e a toda a vossa casa. Sabereis melhor o que desejais saber quando virdes o que tenho que mostrar-vos. Tende o trabalho de vir comigo. Ali Babá seguiu Morgiana. Depois de fechar a porta, levou ao primeiro odre. Olhai para dentro do odre, disse-lhe, e vede se nele há azeite. Olhou Ali Babá e, como percebeu que era um homem que estava dentro do odre, recuou todo assustado, dando um grande grito. Não receeis coisa alguma, disse-lhe Morgiana. O homem que estáis vendo não vos fará mal. Fez mal, mas não está já em estado de o fazer, nem a vós, nem a ninguém. Está morto. Morgiana clamou a Ali Babá. Que significa o que acabais de mostrar-me? Explicai-mo. Explicar-vos-ei, disse Morgiana, mas moderai o vosso pasmo e não desperteis a curiosidade dos vizinhos de ter conhecimento de uma coisa que vos importa muito ter oculta. Vinde ver primeiro todos os outros odres. Examinou Ali Babá todos os outros odres, um por um, desde o primeiro até o último, em que havia azeite, que reparou estar notadamente diminuído, e tendo acabado ficou como imóvel, ora lançando os olhos sobre os odres, ora encarando Morgiana sem dizer palavra. Tão grande era o pasmo em que estava. Por fim, como estivesse recuperado a fala, e o mercador perguntou, que é feito dele? O mercador respondeu Morgiana, é tanto mercador como eu sou mercadora. Dir-vos-ei também é o que é feito dele. Mas sabereis toda a história mais comodamente no vosso quarto, pois é tempo, para bem de vossa saúde, de tomar um caldo depois de sair do banho. Enquanto Ali Babá se dirigia para o seu quarto, foi Morgiana à cozinha buscar-lhe o caldo. Levou-o e antes de o tomar disse-lhe Ali Babá, principia já a satisfazer a impaciência em que estou e conta-me uma história tão estranha como todas as suas circunstâncias. Morgiana, para o obedecer a Ali Babá, disse-lhe, ontem à noite, depois de recolher-vos para deitar-vos, aprontei a vossa roupa do banho, como me ordenastes, entreguei-a a Abdalá. Pus depois a panela ao lume para o caldo, e estando para escumá-la, a lâmpada, por falta de azeite, apagou-se de repente, e não havia uma gota na almotolha. Procurei algum coto de vela e não achei nenhum. Abdalá, que me viu embaraçada, fez-me lembrar dos odres cheios de azeite que estavam no pátio. Como disso não duvidava, nem eu também, e como vós mesmos crestes. Peguei na almotolha e corri ao odre mais próximo. Porém, como estivesse perto do odre, saiu dele uma voz que me perguntou, é tempo? Então me assustei, mas percebendo logo a malícia do falso mercador, respondi sem titubear, ainda não, mas não tardará. Passei ao odre que se seguia e outra voz me fez a mesma pergunta, a qual respondi do mesmo modo. Fui aos outros odres, todos uns após os outros, a tal pergunta, tal resposta. E não achei azeite senão no último, no qual enchi a almotolha. Tendo considerado que havia 37 ladrões no meio do vosso pátio, que não esperavam senão um sinal ou a ordem do seu chefe, que tomastes por um mercador, e a quem desses tão bom agasalho por toda a casa em confusão, não perdi tempo. Voltei com a motolha, acendi a lâmpada e, depois de ter pegado na maior panela da cozinha, fui enchê-la de azeite, pula no lume, e estando a ferver, fui deitar azeite em cada um dos odres em que se acoitavam os ladrões, quanto bastou para os impedir a todos de executar o pernicioso intento que os trouxera aqui. Feito isto, voltei à cozinha, apaguei a lâmpada e antes que me deitasse, pus-me a examinar sossegadamente pela janela o partido que tomaria o falso mercador de azeite. Passado algum tempo ouvi que, para sinal, deitou da sua janela pedrinhas que caíram sobre os odres. Deitou pedrinhas segunda e terceira vez, e como não percebeu,
não ouviu movimento algum, desceu e vi-lo de ordem em ordem até o último, depois do que a escuridão da noite fez com que o perdesse de vista. Observei ainda algum tempo e, como visse que não voltava, não duvidei que tivesse fugido pelo jardim, desesperado de ter sido tão mal sucedido. Persuadida, pois, que a casa estava em segurança, deitei-me. Eis aqui a história que me pediste. Estou convencida que é a consequência de uma observação que fiz há 5 ou 6 dias, da qual não me pareceu dever vos informar, e é que, voltando uma vez da cidade pela manhã cedo, percebi que a porta da rua estava marcada de branco, e no dia seguinte de vermelho, em seguida a marca branca, e que cada vez, sem saber para que intento isto podia ser, tinham marcado do mesmo modo e no mesmo lugar 2 ou 3 portas dos nossos vizinhos, à direita e à esquerda. Se comparardes isto com o que acaba de acontecer, vereis que tudo foi maquinado pelos ladrões do bosque, cuja malta, não sei por que, tem 2 de menos. Seja o que for, eis aí reduzida a 3. Isto prova que tinham jurado a vossa ruína e que vos importa muito ser mais acautelado enquanto existir algum ladrão no mundo. Quanto a mim, de nada me esquecerei para vigiar a vossa conservação, como é obrigação minha. Tendo Morgiana acabado, sensível a Ali Baba a grande obrigação que lhe devia, disse-lhe: não morrerei sem recompensar-te como mereces. Devo-te a vida e, para principiar a dar-te uma prova do meu reconhecimento, desde já concedo a liberdade, enquanto te não beneficio com generosidade. Estou persuadido, como tu, que os 40 ladrões me armaram este laço. Serviu-se Deus do teu meio para livrar-me. Espero que continuará a preservar-me da sua maldade e que, acabando de desviá-la da minha cabeça, livrará o mundo da sua perseguição e da sua maldita raça. O que temos que fazer é enterrar imediatamente os corpos desta peste do gênero humano, com tanto segredo que ninguém possa suspeitar coisa alguma do seu destino. Nisso vou trabalhar com Abdalá. O jardim de Ali Baba era muito comprido e tinha grandes árvores no fundo. Sem demorar-se, foi abrir debaixo dessas árvores com escravo uma cova comprida e larga, à proporção dos corpos que tinham que enterrar nelas. O terreno era fácil de cavar e não gastaram muito tempo para acabá-la. Tiraram os corpos para fora dos odres e puseram de parte as armas que os ladrões traziam. Conduziram estes corpos para o fundo do jardim e lançaram-nos à cova. Depois de cobri-los com terra que dela tiraram, espalharam o resto pelos arredores, de modo que o terreno pareceu igual como antes. Mandou Ali Baba esconder cuidadosamente os odres de azeite e as armas, e quanto aos machos que não lhe serviam para nada, enviou-os ao mercado por diversas vezes, onde os fez vender pelo seu escravo. Enquanto Ali Baba tomava todas essas medidas para não dar a conhecer ao público por que meio enriquecera tanto em tão pouco tempo, voltara ao capitão dos 40 ladrões ao bosque com um desgosto indizível e na agitação. Ou, para melhor dizer, na confusão em que estava por causa de um sucesso tão desgraçado e tão contrário ao que esperava. Entrara na gruta sem ter podido resolver-se no caminho acerca do que devia fazer ou não fazer Ali Baba. A solidão em que se achou nesta sombria morada pareceu-lhe horrorosa. Homens valentes, clamou ele, companheiros de minhas vigias, de minhas correrias e de meus trabalhos, onde estáis? Que posso fazer sem vós? Tinha-vos eu ajuntado e escolhido para ver-vos perecer juntos por um destino tão fatal e tão indigno da vossa coragem? Chorar-vos-ia menos se morresseis com a alfange na mão, como homens esforçados. Quando ajuntarei outro grupo de gente afoita como vós, e ainda que o quisessem, poderia empreendê-lo e não expor tanto ouro, tanta prata, tantas riquezas ao saque do que já se enriqueceu com a parte delas? Não posso e não devo lembrar-me disso, sem primeiro tirar-lhe a vida. O que não pode fazer com um socorro tão poderoso, falo-ei só. E quando tiver providenciado para que este tesouro não se ache mais exposto ao roubo, obrarei de modo que não fique nem sem sucessores, nem sem donos, depois da minha morte, que se conserve e se aumente para o futuro.
Tomada esta resolução, não tardou muito que não achasse os meios de a executar. Então, cheio de esperança e sossegado, o espírito adormeceu e passou a noite em paz. Percebendo que já era noite, já era dia, cessou Sherazade de falar neste instante. Mais uma vez frustrados os planos dos ladrões, mas seu capitão ainda não desistiu de fazer mal a Ali Baba. Graças à ajuda da fiel escrava Morgiana, Ali Baba safou-se mais uma vez, mas prometeu-lhe em gratidão não só liberdade, mas ainda muitas mais generosidades. O que acontecerá a Ali Baba e a Morgiana? Será que conseguirão escapar de mais um plano maligno do capitão dos ladrões? Que generosidades Ali Baba dará a Morgiana em recompensa aos seus serviços? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.